8 de ouros. E 8 de ouros vai falar sobre trabalho diligente. Então, percebe? Eu tenho o as, e aí depois ao lado eu tenho o 8 de ouros. Então, novamente, e tanto que depois do 8 de ouros eu tenho o quê? Pajem de ouros. Então, por isso que eu tô dizendo que eu acho que tem a ver com questão, construções aí que você tá tendo na sua vida nesse momento que você tá olhando pro material. Construções que você quer ter e fazer para o seu futuro. Olá, Ares! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Andresa e esse é o Andresa Tarô. Para essa semana, o que a gente vai ver é sobre desenvolvimento pessoal. Tudo que for necessário para a sua vida, independente da área. Se for financeiro, amoroso, mas tudo aquilo que vai ajudar a clarificar, orientar os seus caminhos para o seu melhor desenvolvimento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, ativando as notificações pelo sininho. Assim você não perde nada do que for trazer aqui para você, tá bom? Inclusive, já deixa o seu like. Isso faz com que a comunidade cresça e essa mensagem possa chegar a outras pessoas. Minha agenda de leituras está aberta. O link para o meu site está na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá, tenho certeza que vai ter alguma coisa que vai casar com o seu momento. Sem mais delongas, bora lá? Então, Ares, como que vai funcionar a leitura? Como sempre, eu vou usar 4 baralhos, 2 de tarô, 2 de oráculo, ok? O primeiro de oráculo que a gente vai usar para essa leitura, os insights celestiais. O primeiro de tarô que vai compor a linha principal, o clássico Rider-Waite-Smith, olha lá, eu ali. O que vai clarificar essa linha principal, meu queridinho Black Tarot. E no final, para a gente fechar com chave de ouro, com mensagens bem especiais, o Oráculo dos Orixás. Tá bom? Então vamos ver para Ares uma primeira carta que dê abertura à mesa, que tem a ver com a energia, tudo que é necessário que Ares saiba com relação ao seu próprio desenvolvimento pessoal, independente da área da vida, por favor. Uma cartinha para Ares. Olha lá, possibilidades infinitas. Você está no caminho para possibilidades infinitas. O universo está abrindo novos caminhos para você. Quebre limites antigos e explore o desconhecido. O potencial à frente é maior do que você acredita ou pensa. Muito bom. Muito interessante. Energia inicial maravilhosa. As vinhas a gente gosta, né? Vamos ver então, que mais? O que essas infinitas possibilidades para Ares têm a ver aqui? O que a gente pode saber? O que a gente deve olhar? O que deve ser clarificado? Para Ares, por favor. Primeira carta, a gente tem 3 de ouros. Depois, a gente tem o mundo, arcano maior. Depois, a gente tem rei de copas. Depois, cavaleiro de paus. 5 de espadas. E fundo do deck, 6 de copas. Interessante. Vamos já clarificar? Clarifica, confirma e ou expande, por favor, essas cartas aqui na mesa. O 3 de ouros, o mundo, rei de copas, cavaleiro de paus, 5 de espadas e 6 de copas, por favor. Clarifica, confirma e ou expande. Bom, embaixo do 3 de ouros, a gente tem 3 de copas. Interessante. Repetição do número 3. Embaixo do mundo, o imperador. Ora, ora. Embaixo do rei de copas, as de ouros. Se eu não me engano, o imperador é a energia de vocês, inclusive. Embaixo do cavaleiro de paus, 8 de ouros. Embaixo do 5 de espadas, pajem de ouros. Interessante. E embaixo do 6 de copas, no fundo do deck, a gente tem 10 de copas. Ai, que delícia! Ô, Ares, vamos lá. Tudo converge para o mesmo. Pensa que a energia principal a gente está falando do quê? Possibilidades infinitas.
Então, novas coisas que chegam para o seu caminho. Isso é muito positivo mesmo. Então, se você agora está se sentindo meio estagnado, estagnada, tá tipo, eu quero uma mudança, eu quero movimentação na minha vida, gente, a energia aqui, para o momento, é muito positiva, tá bom? Primeiro, que a gente tem 3 de ouros. 3 de ouros, a gente está falando sobre trabalho em conjunto, sobre parcerias, sobre eu ter companhia e com quem contar na hora de determinar como o trabalho deve ser feito, na hora de colocar em prática aquelas atividades. E a gente aqui está falando de ouros, elemento terra. Então, a construção de coisas que serão prósperas, ok? Construção de coisas que serão materiais, que terão sustento, tá? E é muito interessante que aqui embaixo a gente tem 3 de copas. 3 de copas fala de triangulação, fala sobre inícios até, quando a gente pensa em questão de relacionamento amoroso, a gente está pensando numa relação que está bem no início, está bem gostoso e tal. Às vezes pode apontar para ter mais de uma pessoa no jogo, seja da sua parte, você conversando com outras pessoas, ou seja, a pessoa com quem você está se envolvendo também tendo outras pessoas, assim, é possível. Mas aqui, pensando que a gente tem 2 vezes o 3, é muito, eu acredito, que a gente está falando aqui sobre construção em conjunto, e essa construção em conjunto estando num início, assim, sabe? E realmente envolvendo mais de uma pessoa, ok? Então, essa construção desse material aqui, desse trabalho em equipe, dessa união, tendo realmente como base também, clarificação, esse 3 de copas, esse início desse movimento, e alguma coisa que, assim, parece ter uma boa estrutura de construção, como também uma questão emocional, assim, sabe? Aí, tanto que nós temos depois um mundo que fala sobre finalizações de ciclos, mas principalmente coisas que finalizam para dar início a outras. Então, uma das possibilidades pode ser que essas parcerias que estão aqui estejam surgindo exatamente após uma finalização, alguma etapa final realmente que você passou. Sabe, por exemplo, quando a gente começa o ensino médio, a gente sabe que eventualmente vai terminar, entende? O mundo fala sobre isso, sobre ciclos que a gente sabe que iniciam e que finalizam. Natural. É o ciclo da vida. Rei Leão. O ciclo sem fim. Sabe? É esse aqui. Como também pode significar que você estava numa parceria, numa construção, sociedades, essa triangulação, e que aí meio que azedou o leite, sabe? E aí precisou finalizar. Essas 2 possibilidades estão claras aqui. E esse mundo tá vindo, são 2 arcanos maiores, né? Pelo imperador. E realmente, se eu não me engano, o imperador tem a energia de Ares, tá? Posso estar falando besteira, mas qualquer coisa vocês confirmem aí. O imperador fala do quê? Sobre aquele que segue as regras, sobre aquele que se coloca numa posição de autoridade que às vezes pode até parecer um pouco intransigente, teimoso, turrão, assim, sabe? Porque ele é muito duro na hora de se postar como líder, entende? Mas ele é alguém também que preza muito pela ordem das coisas, tá? Então, aqui pode ser sobre a necessidade de finalizar com essa energia turrona, ou seja, o negativo do imperador, para deixar com que o positivo dele, que seja uma figura de estabilidade, de ordem, de confiança, isso que possa vir à superfície, tá bom? Então, assim, das 2 possibilidades que eu tô vendo aqui, você está começando a construir coisas novas com outras pessoas, esse trabalho em equipe, com 3 de ouros, e tá bem no início mesmo com esse 3 de copas, e a gente tá realmente falando de mais de uma pessoa que tá na jogada. E isso veio através de uma finalização, tá? E você tá se colocando mais nessa posição de imperador. E lembra, você pode ser uma mulher, você tá me assistindo, a gente tá falando da energia da carta. Porque, inclusive, se você for ver o seu arcano pessoal, de acordo com a sua data de nascimento, às vezes você é uma mulher que tem imperador, tá? Então as cartas não estão pensando em gênero aqui. Ou você, a partir dessa sociedade, precisou finalizar com esse mundo e está se colocando mais nessa posição do imperador. Mas também é muito interessante que depois a gente tem Rei de Copas. E Rei de Copas é aquele que mais sente.
sabe? Que tem domínio muito grande do sentimento que ele tem. Do tipo, eu entendo que eu sou uma pessoa extremamente sensível, sentimental. Isso muitas vezes é visto como algo negativo, né? No modo geral, a gente preza muito pelo quê? Por uma lógica, por uma estruturação mais dura, assim, mão firme. Isso às vezes demonstra que a pessoa sabe o que está fazendo. Mas nem sempre, porque daí uma pessoa que segue por esse caminho só lógico, é aquele negócio, tudo que é exagerado, eventualmente tem o seu lado negativo, tá? E aí acaba faltando essa emoção, essa empatia, às vezes escutar a sua própria intuição. E o rei de copas, ele é aquele que mais sente. E olha que legal, o trono dele está em cima das águas, ou seja, ele conseguiu estabilidade num lugar onde teoricamente não se tem. Por quê? Ele não luta contra isso. Ele acolhe. Ele passou por tudo, do as, vai até o rei, entende? Então ele está no último nível do naipe de copas. Um lado negativo do rei de copas é, às vezes, sentir tanto e não conseguir expressar esse sentimento. Ou não dividir com tanta facilidade esse sentimento todo. Então tome cuidado, porque pensando que a gente vem na diagonal do imperador com o rei de copas, se você não está tentando para se colocar nessa posição, e vocês, arianos, têm muito disso, né? Porque vocês são o início do zodíaco. Então vocês são aqueles que eu quero fazer acontecer. Sabe, tipo, tô andando na rua, tem uma pessoa andando devagar na minha frente, eu fico impaciente. Tipo, minha filha, vai para qual lado? Dá licença, você tá me atrapalhando. Só que aí, início, nessa grande vontade de fazer, de acontecer, você acaba suprimindo as suas emoções. E isso não é positivo, a necessidade de equilibrar as coisas, ok? Você ainda pode ser um imperador sabendo como o seu emocional flui. Porque aí você consegue ter maior autocontrole e discernimento quando você precisa tomar decisões. Porque aqui, como a gente tem muito naipe de ouros, então a gente está falando aqui sobre construções de bases sólidas, a gente está falando de construções de prosperidade, provavelmente envolvendo o seu trabalho. Porque embaixo do rei de copas a gente tem o quê? As de ouros. E as de ouros a gente está falando de inícios e reinícios, de novas possibilidades que batem a porta, que a gente, sei lá, de repente se depara, sabe? Pessoas vêm trazendo sugestões pra gente e a gente começa a considerar, de questões que vão nutrir a gente no âmbito material, e não materialista, mas no âmbito de estou construindo coisas que vão perdurar. Sabe, eu estou começando a minha plantação, então eu estou preparando a terra para fazer, para semear, para daí cultivar, para depois ter os frutos lá na frente, entende? O Ás de Ouros fala muito sobre isso. Tanto que aí, Cavaleiro de Paus. Então, uma vez que você consegue reequilibrar essa questão do imperador com o rei de copas aqui, essas oportunidades começam a aparecer. E aí você se sente muito pronto, muito pronta para se colocar à luta disso. Porque o cavaleiro de paus, ele é o mais porreta, e tem muito a ver com a energia de vocês, né? Porque todo cavaleiro vai à luta de alguma coisa. Se o de paus, a gente está pensando no elemento fogo, e a gente está pensando naturalmente no naipe de paus, como progresso, como movimento, como força criadora, de criatividade mesmo, então o cavaleiro de paus, meu bem, ele é o supra-sumo disso daqui. Ele é o que tem mais força para fazer acontecer, tá? Então o cavaleiro de paus aqui está falando muito sobre, aí você consegue pegar o seu cavalinho e ir à luta disso, dessa expansão que você quer ter, dessa criação, dessas novas oportunidades que vêm de uma forma mais estável, mais prósperas. Então, possibilidades que você olha e fala, isso daqui eu posso construir para o futuro, então eu preciso colocar a mão na massa, eu preciso me movimentar, sabe? Eu preciso ir à luta disso. E de que forma? Com posicionamento, com ações, criando coisas. Tanto que embaixo do cavaleiro de paus eu tenho o quê? 8 de ouros. E 8 de ouros vai falar sobre trabalho diligente. Então, percebe? Eu tenho o as, e aí depois ao lado eu tenho o 8 de ouros. Então, novamente, e tanto que depois do 8 de ouros eu tenho o quê? Pajem de ouros. Então, por isso que eu tô dizendo que eu acho que tem a ver com questão, construções aí que você tá tendo na sua vida nesse momento que você tá olhando pro material. Construções que você quer ter e fazer para o seu futuro, que vão perdurar, tá? E aqui essa carta ela fala sobre trabalho diligente. Ou seja, sobre eu entender que para conseguir equilibrar esses 8 ouros, esses 8 discos, eu vou precisar de tempo,
de atenção, de cuidado, quase como se fosse um trabalho manual mesmo, tá? Então, eu preciso colocar a minha energia, esse fogo todo de movimento, de um jeito em que eu tenho uma organização, em que eu vou fazer esse trabalho não simplesmente como fogo de palha, tá? Mas eu vou me movimentar para isso e eu vou sentar e fazer. Então isso é muito importante, porque muitas vezes a gente quer coisas que cheguem na nossa vida e a gente quer esses inícios e reinícios, mas daí na hora do vamos ver, de vamos sentar aqui e fazer, mesmo que tome um tempo, e de novo, como é elemento terra, e quando a gente pensa em plantação de qualquer coisa, o tempo desse cultivo para crescer e dar frutos não é no nosso tempo, é no tempo daquilo que a gente está plantando. Por isso que muitas vezes a gente se sente até meio impaciente. E eu acho que vocês, Ares, essa deve ser um dos grandes desafios que vocês encontram. Porque vocês são muito do vamos fazer, a gente tem o fogo do, sabe, do acontecer, de se movimentar. Mas aí quando precisa se deparar com coisas que vão levar um tempo que não é no seu tempo, ainda mais hoje em dia, né? Que tudo é rápido. A gente assiste vídeo no 2.0, tudo é rapidinho. Ai, não tenho paciência mais para ler, não tenho mais, sabe? Então, isso aqui está pedindo o quê? O contrário disso. Você ter noção de que vai tomar um tempo. E você precisa estar disposto e disposta a se colocar nessa posição, com paciência, tá? Até porque depois a gente tem o 5 de espadas. E o 5 de espadas a gente está falando sobre algumas batalhas que a gente trava, e a gente pode tanto ter ganhado quanto ter perdido, e que a gente olha, tá vendo como ele olha? Para o que ficou. Então ele recolhe aquilo que é dele. Vamos dizer que aqui eu ganhei, tá? Mas ele olha para as outras figuras. Então esse aqui simplesmente está indo embora. Esse outro, não sei se dá para ver, tá até com as mãos levadas à cabeça. Então existem consequências dessas escolhas. Existem consequências que ficam no caminho dessas batalhas travadas. Entende? E não necessariamente, mesmo que eu tenha ganhado, eu me sinto satisfeita ou satisfeita com os resultados, porque eu sei que algumas coisas ficaram pelo caminho, tá? Mas a questão é, se você conseguir se colocar numa posição de luta, entendendo que é necessário ter um trabalho organizado para isso, quando você tiver que enfrentar esses desafios aqui, mesmo que algumas coisas fiquem pelo caminho, até porque quando a gente está falando de construção de algo novo, a gente fala também sobre algumas coisas terem que ir, né? A gente se desfaz de algumas coisas. Pajem de ouros, ou seja, você sai desse as, da possibilidade desse início, para realmente começar a colocar a mão na massa. Porque você conseguiu fazer o equilíbrio, de novo, entre, sabe, o mundo ali, as etapas que precisam finalizar, podendo ser já de uma parceria que você tinha e que não deu certo, ou entendendo a construção desse trabalho em conjunto, que pode ainda estar no início, mas finalizando com certos comportamentos, com certas posturas intransigentes e difíceis, alinhando melhor o seu emocional, porque é isso que vai dar abertura para o universo, para as coisas poderem te proporcionar novos caminhos de prosperidade, ok? E aí, sim, beleza, você vai se colocar à luta disso, você vai se movimentar para isso, mas entendendo que tem o tempo certo para as coisas, entendendo que vai demandar de você um processo de construção aos pouquinhos, como eu disse, quase manual. E aí você vai conseguir encarar melhor essas lutas, esses desafios, e ao invés de você ser essa pessoa que no fundo levando as mãos à cabeça, você é essa pessoa que sabe olhar pelas consequências, ou seja, tudo que foi necessário eu passar, às vezes abdicar para chegar onde eu tô. Aí eu consigo realmente aceitar os convites que vêm, colocar a mão na massa, porque aí eu tô saindo de um as de ouros para um pajem, então logo mais eu chego num rei de ouros, que é a estabilidade maior, tá? Então aí eu consigo, de fato, trilhar e me sentir mais seguro nessa construção do que eu quero de palpável, de estável, de bem material. E não precisa só ser bem material físico, né? Por exemplo, o tempo é um bem, mas é um bem imensurável. E quantas pessoas não querem ter tempo de qualidade com a sua família, para fazer as suas coisinhas de lazer? Por isso que muitas
procura um trabalho que consiga ajustar com o que você quer da rotina. Não é só sobre comprar, não é só sobre consumir, mas é sobre como eu consigo ter qualidade de vida no meio disso. Quem sabe fazer uma viagem aqui, outra ali, poder comprar uma comida melhor, entende? Só que fundo do baralho, a gente tá aqui, ó, com 6 de copas, e é interessante que ele está sendo clarificado pelo 10 de copas. E o 6 de copas, ele vai falar muito sobre nostalgia, sobre passado, sobre a gente olhar para as situações passadas, porque aqui, ó, veja, são duas crianças, então eu tô olhando para momentos e épocas em que as coisas eram mais leves, sabe? Em que as coisas eram mais tranquilas, e isso, talvez, de alguma forma, te nutra muito emocionalmente, sabe? Mas eu acho que aqui, esse olhar para o passado, tenta olhar com uma forma de, sei lá, você tem uma referência de alguma pessoa do seu passado que tinha uma estabilidade bacana, que tinha, sabe, apesar das dificuldades que essa pessoa passou, a maneira como ela lidou com tudo aquilo, e isso ficou com você, que isso sirva como força para que você olhe e fale assim, eu, não para ser como aquela pessoa, não no sentido de invejo que aquela pessoa tem, mas eu me espelho e admiro isso, esse caminho, porque eu também quero chegar nessa estabilidade emocional. Que aí o que é para você uma estabilidade emocional é diferente para outra pessoa, mas você também quer chegar nisso, entende? Então só cuidado para você não olhar para o passado numa forma de você ficar se comparando, inclusive, com o seu eu do passado. Tipo, o eu do passado conseguiria lidar melhor com isso. Você agora é outra pessoa, tá bom? E sim usar os conhecimentos do seu passado, usar o que você já enfrentou, as batalhas que você travou, como uma forma de aprendizado para chegar nesse 10 de copas, ok? Faz sentido? Eu achei bem bonito, eu achei bem legal. Vamos então aqui agora com 3 mensagens finais com o oráculo dos orixás. Áries, por favor, 3 mensagens finais para Áries, pensando na questão do desenvolvimento pessoal. Então vamos lá. Primeira carta, a gente tem marinheiros, limpeza e harmonia. Promova uma limpeza em suas emoções e haja diretamente na essência do que causa a dor e a angústia. É das águas que a vida surge e são elas que limpam tudo. Tome um banho de mar se possível, pedindo essa limpeza. Procure o equilíbrio e a harmonia em todas as áreas da sua vida. O que eu falei aqui sobre você conseguir lidar melhor com as suas emoções? Tomar cuidado para você, às vezes, não silenciá-las, tá? Fingir que não existe. É porque isso é sinal de fraqueza. Vai ficar se balizando pela forma como os outros dizem que você tem que fazer? Se a vida é sua, quem vai ter que viver suas escolhas? Você mesma? Você mesmo, entendeu? Então, ó, limpeza e harmonia. Tá bom? Próxima mensagem. Malandros. Esperteza e fé. Lamentação não enche barriga, mas a fé no amanhã pode sim realizar diversos milagres. Tenha energia para lutar e sabedoria para entender que não estamos aqui para desfilar, e sim para crescer com as dificuldades e evoluir durante essa fase que chamamos de vida. Aproveite essa viagem da melhor forma. De novo, ó, lamentação não enche barriga, mas fé no amanhã sim. Tenha energia para lutar. Cavaleiro de Paus, se colocar para luta, se colocar para movimentar, tá? Entender que não estamos aqui para desfilar, e sim para crescer com as dificuldades. Quais dificuldades essas? Essas que eu vou enfrentar aqui. Entender que para conseguir lidar com isso leva tempo. Eu preciso dar atenção para isso, sabe? Não fazer correndo. Me colocar para luta é uma coisa. Agora, sair desembestado, desembestada, sem pensar nas consequências, sem me organizar, sem me planejar, entende? Porque as dificuldades é natural da vida, gente, tá? Mas quando a gente consegue se organizar e se colocar de uma forma melhor, olha aqui que vem. Aproveite essa viagem da melhor forma. E cuidado para não ficar se comparando com situações do passado, entende? Mesmo que seja também assim, tipo, por exemplo, eu, Mandrisa, com 20 e poucos anos, o que eu queria? Hoje, o que me traz de fato satisfação emocional? Entende? Não é que eu tenha que também
suprimir e esconder a questão do meu passado, dessas copas, porque 6 de copas a gente também tá falando de emoção, né? Mas a gente tá falando sobre entender onde cada tempo fica, porque o passado já não existe mais. O futuro ainda nem chegou. Então, o presente é o momento mais importante. Faz sentido? E lua crescente, hora de semear. Olha, se eu não falei sobre isso de semear, quando a gente está falando do elemento terra, é hora de colocar em prática os planejamentos e se abrir para as possibilidades. O que a gente falou na primeira carta que abriu a mesa? Momento de avaliação em relação à autoconfiança. O que abala e o que fortalece você. Novamente, a questão do imperador, o mundo. Então, talvez finalizar aqui posturas que não mais estão alinhadas para o que você quer e que no final te auto-sabotam, tá? No projeto que você está conduzindo, o que funciona e o que precisa de ajustes. Sobre as ideias que cultiva, quanto elas são puras ou quanto podem estar sendo tóxicas. A questão do passado de novo. Em relação ao seu estado emocional, quais sentimentos estão surgindo? Cuide do enraizamento e fortalecimento das estruturas. E o que eu falei aqui ao redor da leitura sobre a gente ter muitas cartas de ouros aqui? A gente tem 3 de ouros, a gente tem o As de ouros, o 8 de ouros, o Pajem de ouros. Então a gente está falando muito sobre construções de estabilidades para um futuro. A gente está falando de construções, de coisas aqui que são materiais, do que você quer alcançar e conquistar enquanto pessoa. Pensa que essa é uma leitura de desenvolvimento pessoal, tá bom? Ares, eu espero que tenha feito sentido, espero que tenha ajudado, clarificado esse momento de vocês, que a leitura, a maneira como eu tenho feito a explicação de tudo, também tenha dado uma luz para vocês, porque esse é o meu intuito com o canal aqui, tá? Lembrando que a minha agenda está aberta. Então, se você gostou da maneira como eu conduzi aqui a mesa, se você quer fazer uma leitura personalizada para você, dá uma olhadinha lá no site, tá bom? Eu tenho várias opções e lá tá tudo muito bem explicadinho, ok? Não deixe de se inscrever, exatamente porque eu posto coisas aqui, aí se você gostou, depois você fica, ai, qual que era a menina lá que eu tinha gostado? Então se inscreve, assim você não perde nada do que eu posto aqui. Sem contar que você pode ver os outros vídeos, o ascendente da sua lua, tá bom? E já deixa aquele like para fortalecer a comunidade e fazer com que essa mensagem também chegue a outras pessoas, ok? Às vezes tem uma pessoa que está precisando escutar isso também, beleza? Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção e até a próxima!